Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje começamos essa semana, dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo Apóstolo, pedindo a Ele que nos ajude em nossa conversão. Ontem Jesus começou a dizer as primeiras palavras no Evangelho de Marcos: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E hoje nós temos aí a conversão de São Paulo. E o Evangelho que nos é apresentado é de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, iniciamos essa semana hoje com essa festa aí da conversão de São Paulo. O São Paulo é um homem que teve um grande homem, um grande ser humano. É lamentável porque talvez seria muito interessante um encontro de São Paulo com esses grandes filósofos e pensadores da história. Seria interessante um diálogo de São Paulo com Platão, com Aristóteles, com Santo Agostinho, um diálogo de São Paulo com esses filósofos gigantes da história. O que nós temos é um homem que teve uma grande formação, vinda de Tarso. Esse homem, durante um tempo, perseguiu os cristãos, esteve envolvido com a morte de Santo Estevão, mas depois tem uma experiência de conversão. A gente diz que é queda de cavalo, mas não diz isso. O fato é que ele caiu e ficou cego durante 3 dias, depois recuperou e começa a fazer uma experiência de conversão. São Paulo se isola muitos anos, para poder digerir e perceber quem que é esse Jesus. Por que esse Estevão morre sem renunciar a essa fé? O que move esse cara que para ele a morte não é problema? Por que esses cristãos se comportam desse jeito? Em que eles acreditam que eu não sei? Talvez a angústia de São Paulo e aquilo seja a mesma nossa. Como é que a gente faz para acreditar nesse Jesus? Quem que é esse Jesus que alguns na história da humanidade renunciaram à própria vida, mas não quiseram abandonar a sua fé nele? Não quiseram abandonar a sua fé naquilo que ele ensinou. São Paulo se torna um grande pregador, responsável por 12 cartas do Novo Testamento, cartas apostólicas em que ele vai orientando as comunidades como se devem viver, em quem nós devemos acreditar e como devemos acreditar. Talvez porque São Paulo entendeu muito o Evangelho que nos é colocado no dia de hoje, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado de Marcos. Nós estamos diante do Jesus ressuscitado. Esse Jesus aparece a 11 porque Judas já tinha se suicidado. Judas, diante da consciência, da tomada de consciência da bobagem que fez diante de Jesus, se desespera e acaba com a própria vida. Nós temos 2 suicídios ou 3 suicídios na Bíblia. Um deles é de Saul, acho que 3. Judas é o terceiro. Suicídio é um tema que a Bíblia trata muito pouco, mas tem o dado do suicídio na Bíblia. Então Judas se desespera e aí nós temos esse Jesus diante desses 12, anunciando a eles a missão de anunciar o Evangelho, de dar continuidade àquilo, de dar sequência àquilo que Jesus tinha feito. Então a missão, quando nós celebramos São Paulo, a sua conversão, a sua angústia de querer entender quem que é esse Jesus, diante da pergunta de Jesus: por que você está me perseguindo? Não fiz nada contra você, por que você tem raiva de mim? É uma grande pergunta que às vezes
a gente faz, né, conforme diz uma certa história, que alguém estava perseguindo alguém e aquele que estava sendo perseguido olhou para aquele e falou assim: por que você está perseguindo? Porque eu não te fiz nada. Viu? É a mesma coisa quando alguém que eu nem conheço diz que não gosta de mim. A gente fica perguntando, mas não gosta por quê? Eu nunca convivi com essa pessoa. Então são os momentos em que a gente cria certas imaginações, são os momentos em que a gente cria certas ideias, certos pensamentos. Por isso nós nos deparamos com esse contexto hoje. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso não significa que todo mundo tem que ser cristão. A questão não é a gente ser cristão, a questão é a gente viver como a vida de Jesus. A vida de Jesus que é o parâmetro, não é o título de ser cristão que é o parâmetro. Porque tem muita gente que é cristão, mas se comporta como demônio, né? Tem muita gente batizada que está nas cadeias, tem muita gente batizada que está matando, tem muita gente batizada que está roubando o país, tem muita gente batizada que está no mundo da corrupção, tem muita gente batizada que faz o mal, que promove guerras, que destrói, que mata, que promove a maldade e a injustiça no mundo. A questão não é o título, a questão é o modo de viver. Quem crer em Jesus significa acreditar nesse modo de vida. E aí os discípulos têm as suas orientações, viu? Há sinais que irão acompanhá-los. E quais são esses sinais que irão acompanhá-los, esses discípulos que estão agora convidados a ir para o mundo inteiro, pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho significa falar das coisas de Jesus. E essas coisas de Jesus interferem nas nossas coisas e no nosso mundo atual. O difícil é quando a gente separa, coisa de Jesus é uma coisa, meu mundo é outra coisa, o mundo da política é outro, o mundo da economia é outro, o mundo ideológico é outro, e Jesus... Quando a gente tem essa mentalidade de Aristóteles, né, colocar cada coisa na sua caixinha e não uma mentalidade platônica que tudo é misturado. A gente às vezes quer fazer igual essa mentalidade lógica de Aristóteles. Aqui eu só trato disso, daqui eu só trato disso, daqui eu só trato disso. E a vida não é assim, a vida é toda bagunçada mesmo, né? No corpo nosso há coisas que cheiram bem e há coisas que cheiram mal. Há coisas que são bonitas e há coisas que são feias. Nosso corpo é assim, nosso corpo é essa mistura de coisas boas e ruins, coisas que nos faz bem e coisas que nos faz mal. Então, quais são os sinais que irão acompanhar esses discípulos? O primeiro que Jesus coloca, viu, que serão esses: expulsarão demônios em meu nome. O primeiro sinal dos discípulos que vão anunciar o reino de Deus, eles são capazes de mandar no demônio, eles são capazes de mandar no mal. Eles são capazes de colocar o demônio para fora. Por causa de quê? Por causa do nome de Jesus Cristo. O título de batizado deveria nos dar autoridade para a gente mandar no mal. Quer dizer, se eu estou com raiva, eu vou mandar na raiva. Se eu estou com vontade de trair alguém, eu vou mandar nesse desejo de traição. Se eu estou com vontade de estragar a vida de alguém, eu vou mandar nisso. Eu vou tirar esses demônios, essas maldades da minha vida ou da minha história, do mundo em que eu vivo. E o difícil é que a gente pensa ao contrário, né? No lugar da gente mandar no mal, o mal que manda na gente, né? A mentalidade religiosa é isso, por isso essa batalha constante da gente ficar aí expulsando demônio e todo esse sofrimento. E Jesus diz o seguinte: os meus discípulos, eles têm autoridade de expulsar o demônio em meu nome. Eles têm autoridade de tirar a inveja, o ciúme, a raiva, a perseguição, as coisas ruins em meu nome. Aí a gente tem que colocar em nome de Jesus. Então eu estou no parâmetro da vida de Jesus, no nível de Jesus, em comunhão com Jesus, e aí eu vou ter que enfrentar essas realidades de maldade. O problema é quando a gente começa a defender as realidades de maldade. Então o primeiro sinal é expulsar demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Às vezes a gente pensa que é essa cultura de alguns grupos religiosos de falar línguas que a gente não entende, mas a intenção do evangelista não. A intenção é aprender a falar a linguagem de Deus, que é diferente da linguagem da maldade, da inveja. Falar em línguas, São Paulo mesmo diz, falar de forma que as pessoas possam entender, falar coisas de Deus.
É a mesma coisa de que em casa há um problema, ninguém está entendendo, ninguém está se entendendo e alguém tem que chamar a família e falar uma nova linguagem. É igual os pais, está tentando ensinar os filhos, não está entendendo, é preciso uma nova linguagem para que os filhos entendam o que os pais querem ensinar, para que eles não caiam no mundo da droga, da prostituição, da violência, no mundo em que destrói o ser humano. Então nós somos convidados a refletir sobre essas realidades. Falar as novas línguas é falar a linguagem do amor, é falar a linguagem da conversão, é falar a linguagem da correção fraterna. Hoje a gente não pode mais corrigir ninguém, né? É estranho isso. Antigamente a Bíblia dizia, olha, vai corrigir seu irmão para ele não se perder. Hoje não, se você vai corrigir alguém, essa pessoa não gostou, ela pode te processar. Ela pode ser agressiva, violenta, porque não podemos mais corrigir ninguém. Os pais não podem corrigir os seus filhos. Nós criamos uma mentalidade, um mundo em que eu não posso ajudar o outro. Eu não posso dizer para o outro que ele está errado. E aí, como a gente não diz, como amigos, aí chega um momento, a polícia vai ter que dizer, um juiz vai ter que dizer, um delegado vai ter que dizer que nós não estamos nos comportando correto. Então vamos falar novas línguas. Haverá ameaças? Então poderemos ser envenenados, como essa questão do veneno, ela é muito presente no nosso meio, viu? Essa questão do veneno quer dizer, quando alguém no nosso meio começa a envenenar a nossa convivência, começa a envenenar o estar próximo dos outros, a gente começa a envenenar a personalidade do outro, né? A gente chega no lugar e está todo mundo lá já dizendo quem eu sou, viu? Sem ao menos ter me visto pessoalmente na vida. A gente chega numa paróquia, numa casa, já chega o nosso currículo primeiro, segundo a lógica de alguém. É a mesma questão, nós como religiosos, a gente depende da opinião do provincial e nem sempre o provincial tem uma opinião a respeito da gente de forma objetiva e clara. Às vezes usa a questão subjetiva e isso às vezes acaba estragando ou protegendo muita coisa. Acaba estragando gente boa ou protegendo muita coisa ruim por aí. Como o formador que gosta de um determinado seminarista, então vai aprovando e aquela pessoa tem problema, tem dificuldade. Aí chega lá na frente, depois de uma estola, há um preço caro para a vida religiosa e para a igreja, por causa da irresponsabilidade de quem tinha autoridade de trabalhar na formação dos seminaristas, dos futuros padres, e não desempenhou bem o seu papel, viu? Então nós temos agora esses venenos que temos que enfrentar por aí, e Jesus nos diz, não vai fazer mal para vocês não. Alguém vai querer morder vocês, alguém vai querer envenenar vocês, viu? Mas isso não vai fazer nada. E o último, viu? Mortal, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O último sinal é a cura. Então o que nós temos nesses sinais que vão acompanhar esses discípulos, nesse dia em que nós estamos celebrando a conversão de São Paulo? Nós temos o demônio que será expulso, nós temos uma nova linguagem que vamos cultivando, que vamos criando, um novo modo de se comunicar com Deus, com o próximo. Nós temos agora, vamos ter ameaças diante de nós, pessoas, e por fim seremos curados. A missão nossa é curar. A missão nossa não é fazer uma pessoa ficar pior. É triste quando alguém vai para o confessionário e sai pior do que chegou. É triste quando alguém vai em busca do perdão e não recebe. É triste quando a gente vai em busca de uma esperança e não somos curados, em nome de uma mentalidade, em nome de uma ideia. É claro que é ao contrário também, né? Tem muita gente mal intencionada, tem muita gente velhaca, tem muita gente alienada, tem muita gente perversa que não quer se converter. Tem muitos demônios aí batizados que querem se ajoelhar diante de Jesus e colocar Jesus a seu dispor. Então nós temos hoje nessa conversão de São Paulo esse pedido, que nós também possamos nos converter, que nós também possamos acalmar o nosso coração, que nós também possamos guiar a nossa vida. Nossa querida Cora Coralina, poetisa goiana, que nasceu em 1889 e morreu em 1985, tem algo que ela diz o seguinte:
É quem tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. É quem tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Isso quer dizer que a gente tenha mais esperança, que a gente tenha mais chão, mais horizonte do que o cansaço das pernas, do que o medo no coração, do que aquilo que nos trava, nos dificulta a vida. Que Deus ilumine, nos ajude a nos converter e ao nos converter renovemos a esperança de um mundo que vai caminhando para o reinar de Deus, fazer parte da nossa história. Um abraço e até mais.